Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estou passando para deixar aqui as orientações para a nossa tarde, para a nossa aula desta tarde. Primeiramente, quero dizer para vocês que estou muito contente com a participação, tá? Todos vocês que estão encaminhando as atividades, eu já estou contando a presença, tá? Aqueles que ainda não enviaram as fotos ou vídeos das atividades, por favor, não se esqueçam de me encaminhar, ok? Então, vamos dar uma olhada na nossa rotina de estudos desta tarde. Então, fiquem atentos para você pegar aí o material, né, que será necessário, que será utilizado. Bom, então vamos aqui, né? Hoje é quinta-feira, dia 5. Em português, o que nós vamos trabalhar, né? Com a leitura da agenda do dia, o calendário, a leitura será feita pela professora, o vídeo já encaminhei para vocês e vamos continuar na sequência didática ortografia, tá? Vamos trabalhar com o livro Ler e Escrever, páginas 161 e 162. Atividade 7A. Nós já fizemos na aula anterior. Ontem não, ontem nós tivemos a reunião de pais, tá? Nós vamos fazer a atividade 7B, ok? A releitura com focalização, tá? Parte 2, ok? E a atividade C, nós vamos trabalhar com o ditado interativo, tá ok? Então, vamos lá. Na segunda parte, trabalharemos com a matemática, continuaremos aí com a sequência 10, nas páginas 63, 64 e 65, mas esse é conteúdo para o próximo vídeo. Então, fiquem ligados, pegue aí o seu material e mãos à obra. Preste bastante atenção na nossa aulinha de hoje. Vamos lá? A atividade 7B é a releitura com focalização, parte 2. Antes de mais nada, não se esqueça aí de colocar a data, tá? Hoje é dia 5. A professora acabou esquecendo de mostrar o calendário para vocês, mas a gente volta e eu já mostro aí o nosso calendário, tá? Estamos no mês de número 8, é o mês de agosto. Você se recorda que o ano tem 12 meses? Por que estamos no mês 8, né? Vamos contar aí, olha. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, estamos no mês de número 8. Faltam apenas 4 meses e alguns dias para que o ano de 2021 seja finalizado. Então, nós vamos aí localizar o dia 5. Olha aqui, 5, quinta-feira, tá? Estamos aí no quinto dia da semana. Como eu já disse para vocês, né? Essa primeira semana de agosto é uma semana completa, tá? No sábado encerraremos a primeira semana. Amanhã, que é feriado, aqui na nossa cidade, né? Dia 6. E no sábado, dia 7. Aí encerra a primeira semana do mês de agosto, tá? Então, vamos agora para o nosso material de estudo, tá? O que seria, professora, essa releitura com focalização? Nós vamos fazer, primeiramente, uma leitura, né, para a gente conhecer esse tipo de texto. Que tipo de texto que nós vamos trabalhar? E depois, na segunda parte, vamos fazer essa releitura, fazendo algumas marcações que são importantes para que vocês compreendam qual é o objetivo do nosso estudo. Então, vamos lá. Leia o poema em parceria com a sua professora. A seguir, discuta o texto com seus colegas. Por enquanto, né, estamos trabalhando aí de forma virtual e por isso que é importante que você assista esse vídeo até o final, ok? Por quê? Para que você aí consiga entender um pouco mais, para que a gente consiga aí trocar algumas ideias, né, a respeito, né, do texto e de algumas palavras. O Canto do Gaúcho, Simões Lopes Neto.
Eu não nasci para o mundo, para este mundo cruel. Só quero cortar os pampas no dorso do meu corcel. Este meu pingo galhardo, este meu pingo fiel. Eu sou como a tempestade, sou como o rijo tufão, que esmaga os vermes na terra e sobe para a amplidão. Eu sou o Senhor dos desertos, monarca da solidão. Quando eu, de lança enristada, esbarro no meu bagual, não temo a fúria sanhuda dessa canalha real. Os reis são nuvens de poeira. Eu quero é ser vendaval. Simões Lopes Neto, que é o autor, o livro, né, o texto se chama, O Canto do Gaúcho, tá? É um texto de domínio público, né? Porque nós temos aí um site de domínio público que qualquer pessoa pode acessar, ok? Não só os textos de Simões Lopes Neto, como muitos outros autores, tá? Eu quero falar um pouquinho para vocês, antes da gente começar a analisar as palavrinhas, eu quero falar um pouquinho sobre esse autor, Simões Lopes Neto. Ele nasceu em 1865 e morreu no ano de 1916. Já um bocadinho de tempo, hein? Bem, ele foi jornalista. Primeiramente, ele foi jornalista, empresário e escritor, tá? Ele estudou no Rio de Janeiro e voltou ao Rio Grande do Sul para dedicar-se ao empreendedorismo, ou seja, ele passou a atuar também como empresário, tá? Em que ramo? No ramo comercial e industrial. Mas, infelizmente, os seus negócios aí não deram muito certo. E passou um período, né? Ele sem atuar aí no ramo empresarial, né? Ele voltou, né, a atuar, nesse ramo empresarial. E criou, né, uma fábrica de cigarros, tá ok? Ao mesmo tempo, ele começou a atuar na imprensa, então, ele começou a exercer aí a função de jornalista, né? Bom, simultaneamente, ele começou a escrever algumas peças de teatro, porque ele estudou, ele já tinha aí alguns dons para escrever as peças teatrais, tá? Nessas peças, ele sempre focava, né, as tradições gaúchas, ou seja, ele era do Rio Grande do Sul, então ele gostava aí de exaltar, né, as tradições, a cultura do povo gaúcho. O povo gaúcho, se você não se recorda, é quem nasce no Rio Grande do Sul, ok? Bom, ele então lutou muito através dessas escritas para que se preservassem essas tradições gaúchas, tá? Mas, infelizmente, esse autor só conseguiu alcançar a fama depois aí do seu falecimento. Ele é considerado um dos maiores escritores regionalistas brasileiros. Ou seja, o foco, né, da sua produção literária foi sempre o Rio Grande do Sul, tá ok? Para que você aí consiga entender um pouquinho a respeito desse autor. Então, o texto se chama O Canto do Gaúcho, né? O canto de alguém que nasce o quê? Lá pelas bandas do Rio Grande do Sul, ok? Então, olha só, eu não nasci para o mundo, para este mundo cruel, só quero cortar os pampas no dorso do meu corcel. O que seriam esses pampas, né? O que seria esse corcel? Os pampas, né, está ligado ao bioma do Rio Grande do Sul. O que é o bioma, professora? O bioma engloba o quê? Os animais, o conjunto aí de vegetação que formam o quê? A paisagem do Rio Grande do Sul, tá? Quando ele se refere aí, que ele está querendo cortar os pampas, ele está aí entre as paisagens aí, né? No dorso do meu corcel. Você sabe o que é corcel? Não é aquele carro, né? Um carro antigo.
esse corcel, ele se refere ao seu cavalo. O corcel, geralmente, é um cavalo que é muito veloz, né? Utilizado, às vezes, em batalhas, em apostas, competições. Então, ele está dizendo que ele gostaria aí de cortar o Rio Grande do Sul, né? Observar as paisagens, montado aí no seu cavalo veloz, tá bom? Quando ele diz aí, este meu pingo galhardo, este meu pingo fiel. Então, ele considera aí o seu cavalo um cavalo elegante, olha, galhardo, elegante, tá? Um cavalo aí com uma postura elegante. E ele considera o seu cavalo um amigo fiel, né? Que está sempre com ele aí durante as suas aventuras, ok? Aí ele também continua o seu texto dizendo: eu sou como a tempestade, sou como o rijo tufão, né? Pensa aí numa tempestade, um rijo tufão. O que seria esse tufão? Um vento muito forte, né? Uma ventania. Então, ele se considera algo aí muito forte. Rijo, o que seria esse rijo, né? Esse rijo está no sentido aí de violento, né? Não que ele agia com violência, ele está se comparando a um vento forte, a um vento mais violento, tá? Que esmaga os vermes da terra e sobe para a amplidão. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o Senhor dos desertos, monarca da solidão. Né? Embora ele se compare aí, né, com alguém muito veloz, cavalgando aí, né, no seu cavalo, sobre o lombo do cavalo veloz, ele também diz que ele é um monarca da solidão, como se fosse o rei aí da solidão. Né? Ele não tinha outras pessoas, apenas a companhia do seu cavalo, tá? Quando eu de lança enristada, esbarro no meu bagual. O que seria esse bagual, né? Algo que acabou aí de ser domado, tá? Não temo a fúria sanhuda. Que palavra diferente, né? A fúria sanhuda, né? Uma fúria que causa medo. Mas ele não tem medo, né? Eu não temo a fúria sanhuda dessa canalha real. Os reis são nuvens de poeira. Eu quero ser vendaval. Tá? Então, aí eu falei o significado de algumas palavrinhas que podem ser consideradas difíceis aí de compreensão, tá? Mas, na verdade, o que nós vamos aí trabalhar, né, como focalização de algumas palavras? Na atividade anterior, né, nós trabalhamos aí focando ou focalizando, né, algumas palavras com algumas terminações, né? É o que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos fazer aí essa releitura, né? Discutindo um pouquinho sobre algumas palavras, tá? Algumas palavras que às vezes podem ser escritas de forma errada. Por quê? Porque nós às vezes observamos apenas o som. Então, o som da palavra, ele pode nos dar a certeza de como a palavra é escrita? Nem sempre, tá? Porque às vezes existem algumas trocas, porque nós escutamos ou nós pronunciamos a palavra e, infelizmente, às vezes cometemos aí o erro. Não infelizmente, na verdade, é toda uma questão de treino, né? Eu falo muito a respeito do treino ortográfico. Algumas palavras nós temos aí que memorizar. Algumas palavras fazem parte de um grupo de regras. Outras palavras fogem um pouquinho das regras, então nós temos que memorizá-las, ok? Então, nós vamos aí observar algumas palavras que nós podemos cometer equívocos ao escrevê-las. Por exemplo, trocando o L pelo U ou o U pelo L. Então, nós temos que aí analisar essas palavrinhas, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos fazer algumas marcações, tá? Vocês devem aí pegar um lápis colorido para a gente fazer essas marcações, tá ok? Então, vamos lá.
o canto do gaúcho. Eu não nasci para o mundo, para este mundo cruel. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem aí? Para vocês pegarem um lápis colorido, né? E grifarem a palavra cruel. Então, observem, quando nós pronunciamos a palavra cruel, né? Se a gente se atentar apenas ao som, esse L no final tem o quê? O som de U, né? Cruel. Então, nós vamos fazer algumas observações a respeito disso. No dorso do meu corcel. Olha aqui outra palavrinha, né? Com L no final e som de U. Este meu pingo galhardo, este meu pingo fiel. Então, aí já temos 3 palavrinhas que podem ser confundidas aí na hora da escrita. Cruel, corcel e fiel. Então, eu vou fazer aqui as anotações, porque depois eu vou mudar de página para que a gente não se esqueça aí das palavrinhas, tá? Que nós já grifamos. Cruel, corcel e fiel. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu... Acho que eu vou... Tá? Então, vamos continuar aqui. E sobe para a amplidão. Eu sou o Senhor dos desertos, monarca da solidão. Quando eu, de lança enriscada, esbarro no meu bagual. Então, vamos aí grifar a palavra bagual. Não temo a fúria sanhuda dessa canalha real. Os reis são nuvens de poeira. Eu quero é ser vendaval. Então, nós temos aí mais 3 palavrinhas, tá? Que terminam com L e tem o som de U, tá? Eu fiz aqui as minhas anotações também, porque eu faço as atividades aí, né? Preparo as aulinhas para vocês e faço as minhas anotações também quando eu vou analisar a atividade do dia, tá? Depois a palavra real e na sequência a palavra vendaval. Então, se eu dissesse para vocês aí, o que tem em comum essas palavras, né? O que vocês vão me dizer? Né? Que são palavras que terminam com L e tem o som de U, né? Agora, nós também temos algumas palavras, pessoal, que têm som de U e são escritas com U, né? Então, vamos pensar aí em algumas palavras. Você pode utilizar aí o seu caderno de português. Claro, se você já fez o cabeçalho, né? Já colocou a página que nós estamos trabalhando, são as páginas 161 e 162, do ler e escrever. Então, vamos pensar aí em outras palavras, né? Nós trabalhamos cruel, corcel, fiel, bagual, real e vendaval. Então, você pode fazer uma listinha aí no seu caderno, né? Aqui é palavras terminadas com L. Tem o som de U, tá? Mas são terminadas com L. Deixa eu colocar o L maiúsculo aí para vocês não se confundirem. Tá? E aí, vocês podem fazer as anotações no caderninho de vocês, ok? Terminadas com U. Então, nós vamos fazer aí, pensar em algumas palavrinhas
que são escritas com U, tá? Se eu disser assim, Joãozinho comeu maçã. Comeu. Então, observem aí. É uma palavrinha que tem som de U e termina com U, né? Ele comeu. É uma ação que o Joãozinho teve e já passou, né? O gato desceu do muro. Então, olha aqui. É uma outra palavrinha que tem som de U, termina com U. Desceu do muro. Foi uma atitude, né, do gato. Ele já desceu. A corda rompeu ao ser puxada. Né? A corda rompeu. Então, observem aí. É uma ação que já aconteceu. O homem abriu a porta. Olha só. Abriu. É uma ação também. Opa. Lá para cima. Abriu a porta. Outra ação acontecida. Bem, vamos pensar aí numa outra palavra. Deixa eu pensar aqui. Mamãe cozinhou uma belíssima macarronada. Cozinhou. Então, observe. Mamãe cozinhou uma belíssima macarronada, ou deliciosa macarronada, né? Cozinhou. Então, o que essas palavrinhas têm em comum, né? Todas elas terminam com U, mas elas têm algo mais em comum, né? Quando eu disse que Joãozinho comeu uma maçã, né? Eu disse que foi uma ação que já ocorreu. Vocês se recordam que as ações são chamadas de verbos, né? Em que tempo esses verbos estão? Estão no passado, tá? Estão no passado. Ele já comeu a maçã. O gato desceu do muro, né? Então foi uma ação já ocorrida. Né? A corda rompeu ao ser puxada, ou ao puxar o veículo. Rompeu, já aconteceu. Um verbo também no passado, tá? O homem abriu a porta. Mamãe cozinhou uma deliciosa macarronada. Todas essas são ações que já ocorreram. Então, o que nós podemos colocar aí? Palavras terminadas com U são os verbos no... Gente, desculpa, aqui quando eu vou digitar, às vezes o cursor muda aqui sem eu perceber. No passado. Então, faça aí as anotações no seu caderno, pode fazer aí algumas colunas, tá? Podem grifar a palavrinha, tá? A regrinha, olha, os verbos são palavras terminadas com U, verbos no passado. Então, nós temos aí alguns exemplos, tá? Então, vou colocar 2 pontos. Comeu, desceu, rompeu, abriu, cozinhou, bebeu, né? Corrigiu, enfeitou. Então, quando nós vamos trabalhar com palavrinhas que indicam verbos no passado, ou seja, ações que ocorreram no passado, nós vamos escrever as palavrinhas com U, ok? É uma regrinha aí básica para favorecê-lo, né? Na hora da escrita, na hora da ortografia, numa produção de texto, na produção de alguma frase, tá? Bom, nós temos as palavrinhas terminadas com L, tá? Que nós anotamos aqui, são palavrinhas que indicam o quê, né? São palavrinhas que indicam substantivos. Você se lembra o que é um substantivo? É a palavra
que dá nome às coisas, tá? Então, nós temos aqui cruel, corcel, fiel, bagual, real, vendaval. Então, o que nós podemos anotar aqui? Que as palavrinhas terminadas com L indicam o quê? Substantivos. Então, vamos colocar 2 pontinhos aqui, olha. Então, façam colunas, tá? Terminadas com L, substantivos, ok? Então, nós podemos aí dar alguns outros exemplos, tá? O meu espaço aqui é pequeno, pessoal, por isso, né, que eu estou escrevendo assim. Mas utilize o seu caderno de português para que fique bem certinho, as colunas separadinhas, tá? Faça isso com muito capricho. E se você, agora nesse segundo semestre, quiser começar um novo caderno, tá? Fique à vontade, tá? De repente o seu caderno aí já tem muitas atividades que já estão coladas, comecem aí um novo caderninho, né? Para facilitar quando você precisar de algum conteúdo agora do segundo semestre, tá? Então, nós podemos pensar aí, olha, outras palavrinhas terminadas em L. Então, essa é a outra coluna, a primeira coluna de palavras, tá? Vamos pensar aí, anel, pincel, lençol, opa, lençol, vai colocando aí, fazendo as colunas, tá? Coquetel, vamos pensar aí numa outra. Leonel, vou colocar com letra maiúscula porque é um substantivo próprio, é um nome de pessoa, ok? Funil, que é um objeto, né? Então, verifiquem aí, façam a leitura em voz alta de cada uma dessas palavras que você escreveu. Ai, meu Deus, aqui deu alguma coisa errada. Funil, barril, né? Bom, então nós temos aí mais alguns exemplos. Então vamos ler as palavras terminadas com L, né? Que são substantivos. Cruel, corcel, fiel, bagual, real, vendaval. Aqui tem o L, viu, gente? Tá? Depois aqui a outra palavra, olha, lençol. Um L ficou sobre o outro aqui. Eu não consigo apagar agora. Anel, pincel, lençol, coquetel, leonel, funil, barril, azul, né? Azul. Todas essas palavras são palavras que indicam substantivos. Substantivos são palavras que dão nome às coisas, ok? Então, aí, uma regrinha importante, tá? Mas existem algumas exceções, né? Algumas palavrinhas que fogem dessa regrinha, tá? Então, você vai fazer aí uma outra no seu caderno, tá? Uma outra coluna de palavrinhas, tá? São exceções. O que significa isso, professora? Palavras que fogem dessa regrinha, tá? De substantivos que terminam com L. Por que que fogem da regra? Porque essas palavrinhas que eu vou escrever aqui também são substantivos, mas terminam com U. Então, a gente tem que o quê, pessoal? Memorizar essas palavras. Memorizar a escrita de cada uma delas, tá ok? Então, como assim, professora? Vamos pensar aí. Olha, eu fiz aqui algumas anotações para que a gente não se perca. Então, vamos ver aí. Olha, a palavra céu, né? Quando nós queremos escrever o céu é azul, observem que azul termina com a letra L, embora o som seja parecido, né? É o mesmo som. Azul, céu. É parecido, mas a palavra céu é escrita com U, tá? Embora seja substantivo, né? Qual outra palavrinha, né?
Museu. O museu é um lugar onde ficam aí algumas antiguidades, né? Objetos que foram utilizados no passado, né? Que fazem parte aí da nossa história, da história de algum lugar, tá? Céu, museu. Outra palavrinha interessante é a palavra chapéu. Também termina com U, embora seja o substantivo, é o nome, né, de um objeto que é colocado na cabeça, certo? E uma outra palavrinha que eu anotei aqui para vocês é a palavra pneu, né? Foge aí da regrinha, tá? São substantivos que terminam com a letra U, tá? Então, você faz uma outra coluna aí no seu caderno e escreva, né, substantivos terminados com U, tá? Substantivos. Eu vou colocar de cor diferente para você lembrar aí. Tem que fazer. São substantivos escritos com U, ok? Substantivos terminados com U. Quais são? Coloquei aí alguns exemplos. É claro que nós devemos ter mais alguns exemplos, mas eu acho que já tá bom. Então, é importante que vocês fiquem atentos à escrita correta das palavras, tá? Aí tem algumas regrinhas. Essa aqui são verbos no passado, tá? Então, vocês podem escrever aqui de uma outra cor, ok? E aqui, nessa outra coluna, são palavras terminadas com L, indicam substantivos, tá? A próxima atividade, eu gravarei o áudio com algumas palavrinhas para que vocês escrevam, fotografem e me encaminhem, tá? Não deixem de ouvir o áudio que eu enviarei para vocês. Escrevam, seria o ditado das palavras, tá bom? Então, é importante que vocês fiquem atentos, escrevam as palavrinhas após eu fazer esse ditado e me encaminhem a foto até o final da tarde, tá bom? Eu estarei aqui para atendê-los dentro do nosso horário de estudo, tá? Eu também enviarei para vocês o vídeo de número 2 com as atividades de matemática. Um grande beijo, tá? Fiquem todos com Deus e até daqui a pouco.